Meu nome é Maurício Fernandes e esse é o Vale Repórter, um programa que irá te levar para conhecer e viver as histórias e aventuras por onde passarmos, seja do outro lado do mundo ou aí, na porta da sua casa. Já estamos de malas prontas e hoje inicia-se mais um capítulo de uma série feita para te apresentar destinos imperdíveis. Quando eu coloco essa mochila nas costas, é porque a aventura vai começar. E hoje nós estamos aqui, no distrito de Santa Joana, para contar muito mais do que história. Nós queremos resgatar uma cultura caipira legítima que muito deveríamos nos orgulhar e que está presente na vida das pessoas desse distrito. E o Vale Repórter de hoje te convida a voltar no tempo. Eu quero que você venha conosco para o fim do século XIX e início do século XX, onde esse distrito viveu o seu auge na economia, na cultura e nas suas descobertas. Agora 5:18. Que me viu nascer, venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Nesse programa, você será o nosso convidado a viajar conosco por uma cultura legítima que ainda continua tentando sobreviver em um mundo cada vez mais acelerado. Iremos te levar para ter um dedo de prosa na cozinha, conhecer a história dos lugares onde passarmos. Experimentaremos, além de aromas e sabores, a vida no campo. Registraremos a simplicidade cativante dos moradores e o duro cotidiano de uma geração que está se despedindo, deixando a responsabilidade em nossas mãos de garantir a continuidade dessa tradição que orgulhosamente chamamos de caipira. Uma das regiões aqui do distrito de Santa Joana que nós iremos contar a história é o Malé, que ela tem uma ligação muito forte com os povos africanos escravizados que vieram da Bahia na época da fome. A dona Fátima, ela teve a família que veio da Bahia nessa época da fome, inclusive o seu avô, né? O meu avô, João Baiano, ele veio criança da Bahia, o pai dele fugiu da Bahia pela uma fome que aconteceu lá na Bahia, na região toda da Bahia. Aí meu avô foi para São Badanta, que é a região que fazia ferro, né? E lá no São Badanta eles vinham buscar ferro aqui, na região nossa aqui, que é Santa Joana. Aí meu avô virou rapazinho, cresceu, adquiriu um pouquinho de dinheiro, naquela época dava para comprar um pedaço de terra, né? Ele foi e comprou cabeceira do Malé, que chama, lá na época chamava Mata Virgem. Mata Virgem. Que meu avô vendia café na região toda, mandia os povos na região, era laranja, café, ele tinha muito lá, né? E o nome completo do seu avô, qual que é? João Rodrigo dos Santos. João Rodrigo dos Santos. Então aí é uma história que remonta à época que o pessoal saiu da Bahia, uma época de fome, e que inclusive vieram esse pessoal junto com essa tribo, que são os africanos escravizados na época que eles fugiram, que teve uma revolução na Bahia, que é a Revolução dos Malês. E nossa região aqui, Santa Joana, ela era um polo de fabricação de produtos derivados do ferro, do Raimundo Pereira Neves. O avô da senhora trabalhava numa tenda que inclusive é muito famosa aqui na região, que nós iremos mostrar em breve, que é lá na Trombadanta, que é em Santa Luzia também, tinha uma tenda de ferro e várias outras. E o Malé é dessa tribo, é uma tribo Nagô, principalmente dos escravos vindo da África, de uma região que é a Nigéria, que nós conhecemos hoje, e se instalaram aqui. Pelo fato deles estarem morando nessa região, é a região dos Malês, ou seja, do pessoal africano da tribo Nagô. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda passará.
Então agora o senhor vai mostrar pra gente ali o moinho d'água que o pai do senhor fez, né? Já tem quantos anos aquele moinho ali? Ele tem uns 100 anos esse moinho. 100 anos. Tem funcionamento até hoje? Diminuiu? Não, mas acabou a água, parou. Aham. Né? Mas ele funcionou já tem quanto tempo que ele funciona? Parou, já tem uns 30 anos que não funciona. Vamos lá ver o moinho? Realmente é um moinho bem antigo, né? Era uma pilaça pro povo aí, né? Fazia canjica, Fazia tudo. fubá. Fubá. O povo trocava milho aí pra moer. E eu sei também que aqui essa fazenda, ela tinha também uma tenda de ferro, né? Tinha. E onde que era essa tenda de Do ferro? outro lado aqui. É perto? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, me leva até lá. Então ali a gente já vê uma estrutura que já é o início da tenda, né? Era um tipo de uma fábrica aí, né? E essa forja aqui, pegava esse material, o pai do senhor, né? Como ele chamava? Raimundo Pereira Neves. E ele levava para onde esse material? Esse material ia para Diamantina, ia para Covelo, ia para o Cerro, ia para Peraju, né? E era ele que levava? Ele tinha duas tropas, ele levava uma tropa de material de ferro e uma tropa carregada de toixinho. Além de ferreiro, então, ele era tropeiro. Ele fazia o material, os produtos e levava para esses lugares, Diamantina, Cerro, para poder vender. E trazia o quê? Ele trazia de lá sal. Porque antigamente não tinha transporte, né? Ele trazia o sal para vender em Itamarandi. Santa Joana possui uma reserva de minério de ferro, que abastecia na época as tendas dos ferreiros, dos seus arredores e das regiões vizinhas. A produção manufaturada era voltada para os artefatos, como foice, facões, ferraduras, conchas e picaretas. Explica pra gente sobre essas peças aqui. Essa aqui chama picar o moinho. Quando o moinho lisava, montar pedra, ele tinha um cabo, né? Aí o cara vinha e picava ele, fazia buraquinho, sabe? Parece ser de ferro fundido, né? De ferro daí, da fábrica. Foi feita aqui essa peça. Feita aqui. E isso aqui é o quê? Isso aqui é a tanasa, que pegava ferradura, sabe? Colher de ferro para fazer. Agora a de pegar a fundição grande era grandona. Era o maior. Isso é levado debaixo do mais, chama mais. Chamava mais. Aí você tirava aquela boa e ia virar o ferro puro. Sabe? Que legal. E isso o pessoal usava lá na tenda de ferro? Na tenda. E essas duas peças aqui, o que é? Essa aqui é uma balancinha de pesar remédio. De pesar remédio? Que não podia vender mais, né? Com o Salamargo aqui vendia. Salamargo. E essas balanças ficavam onde? Na loja? Essa balança ficava aqui em casa mesmo. E o pessoal vinha aqui comprar na mão de vocês, o Salamargo. Pesava uma aqui e outra punha o quê? Para pesar? Um pezinho aí. Um contrapeso, né? Para saber a quantidade. E esse Salamargo vinha de onde? Esse Salamargo vinha aí meu pai trazia de Diamantina. Nas tropas da época. Isso era o remédio mais procurado que tinha. O cara zangava o estômago aí, se não fosse o Salamargo, ele não sarava. Que legal, muito interessante, viu? No programa de hoje, nós iremos mostrar pelo menos uma pequena parte do que é uma vida caipira. Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, o Brasil se divide em 5 regiões distintas culturalmente. O Brasil crioulo, o Brasil caboclo, Brasil sulino, o Brasil sertanejo e o nosso, Brasil caipira, que abrange as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, principalmente Goiás, uma região que apresenta características muito semelhantes, como a religiosidade, a agricultura familiar de subsistência e a musicalidade, onde se destaca a viola caipira. Moer cana aqui já tem um bocado de tempo que você já faz isso, né? Que cana é essa, hein? É 1.500. Cana 1.500. Ela é boa pra quê? Pra fazer rapadura ou cachaça? Ela é pra tudo. O senhor que nasceu aqui, né? Nasci. O senhor tem quantos anos hoje? Eu nasci em 20 do 4
20 do 4,47. Hoje eu estou contando com quase 80. Quase 80 anos. É. E essa casa já estava de pé. Essa casa já estava aí. Eu já nasci, cresci brincando dentro dela. Que maravilha. E hoje o senhor continua preservando aí a Ué. história para nós, que é uma fazenda muito bem cuidada e não é apenas uma fazenda que só vem de vez em quando. O senhor vive, criou filhos e netos aí, né? É, aí já é como se diz, noite e dia, né? Aham. Anos e anos. A cachaça, fabricada pelo produtor rural Eustáquio Neves, é bastante conhecida aqui na região, mas hoje é apenas uma pequena fração do que foi um dia. Agora o senhor vai mostrar para nós aqui, é o lambique, né? É, eu vou mostrar aqui. Tem quantos anos que o senhor lambica pinga aqui? Ah, tem uns 60 anos, mas registrada mesmo foi pouco tempo eu dei baixo, que agora tá fazendo pouquinho, né? Coloca fogo lá embaixo e põe o caldo por aqui e ela esquenta e soa aqui e corre aqui dentro dessa pipa, olha aí, ó. Essa chuvinha, ó, né? Aí o registro tirar ela, ó. Aí você abre o registro e ela vai embora, ó. Vê? Ó. Viu? E o que que tá saindo aí? Aí é o já fez aqui, daí vem jogar fora. Aham. Como que é, né? De primeiro tinha que tampar com barro, com pau, hoje tem os registros, tem tudo. Facilitou mais. Ah, então esse aqui é a pinga. É, daqui a Aqui é o produto que o senhor vende. Quando o senhor vendia, essa aqui era que o senhor engarrafava. É, mas hoje não vende mais não, hoje faz tiquinho, você sabe me ajudar camarada, Aham. dá um litro pro companheiro. E se pôr na boca também engole. Olha só. Ela não volta não. O que a gente tem que saber é que hoje o senhor ainda guarda as tradições e as raízes caipira. Isso. Essa cachaça e essa pinga que o senhor faz aqui, ela pode não ter um valor financeiro lá na loja, lá no mercado, mas ela tem um valor cultural inestimado. Isso. E nós agradecemos pelo senhor continuar guardando e mantendo essa tradição. Não pare, porque o senhor está sendo um representante legítimo caipira aqui para nós, com uma fazenda centenária bem cuidada, um elambique funcionando e todas as outras estruturas que a gente observa que hoje o senhor mantém a sua família aqui dentro. Então, muito obrigado. Aí eles vão perguntar, mas como é que você manda se não vender ela? Ué, a idade deu para aposentar. Aposentou, vai comer a aposentadoria e fazer pinga. Tá certo. Mas não para, viu? Continua. A partir da segunda metade do século XX, ocorreram mudanças significativas na estrutura familiar e na dinâmica demográfica. Houve um êxodo rural significativo, com as famílias buscando melhores oportunidades econômicas e acesso a serviços. E também uma redução no tamanho das famílias, que eram bem numerosas na época. O sol lá no monte começa a nascer.
lá na mata canta toda passará, e lá na baiada pia o chororó. Ali, o que a gente está vendo é a sua família, né? É, Seu pai, sua mãe, são- seus irmãos? Como que é? Isso. Vamos ver. Quem são? ali são os dois, a mãe e o pai, Aham. todos irmãos. Pode ditar os nomes? Pode falar. Geraldo, Tarcísio, Luzia, Maria José, José, Vicente, Maria de Jesus, Eustáquio Neves, Sebastião Neves, Miguel, Terezinha, Jim e terminou. Pai e mãe. Aham. E o pai, como é que chama? Chamava? Raimundo Pereira Neves, E a mãe? Maria Raimunda Andrade Neves. Que é o mesmo nome que tem a escola estadual daqui. Mesmo nome tem A homenagem para ela, né? É, porque ela que foi a fundadora da escola daqui de Santa Joana. Não existia escola que ela fundou. Ah. Trouxe uma professora, fez o Kombi e pôs a professora para poder dar aula. Quando a sua mãe fundou a escola, a Maria Raimunda Andrade Neves fundou a escola, É. ela pediu esse tipo de modelo de mesa É. para os alunos estudarem. É, E veio- essa aqui é uma delas. É uma delas, mas já existia escola há vários tempos Aham. atrás, como é que é, né? Sim. Aí já veio da escola da filha dela, Maria de Jesus Neves, Ah, que da bacana. época da Maria de Jesus Neves. Então é uma relíquia que nós temos aqui hoje. É um relíquio. É. E tinha várias, mas consumiram tudo. Aham. E guardou algumas outras coisas da época dos seus pais aqui? A coisa de tradição foi eu que fiquei guardado aqui, tô aqui. O senhor é tradição mesmo. O senhor é tradição imaterial. Religiosidade é o que une a nossa cultura caipira. É. E além dessa religiosidade, eu estou escutando que ali embaixo está tocando uma viola caipira. Pois é, vamos fazer um Vocês estão show escutando? ali. Ó, vamos lá escutar? Eles vão fazer um show ali, perto de um fogo. Vamos lá assistir? Vamos lá com a gente? Vem cá. Vambora. Então a viola caipira já começou aqui na fazenda, juntamente com a família reunida, igual era antigamente, bem ao lado aí da fogueira. Vamos lá para baixo, vamos escutar aí o nosso artista de hoje. A viola caipira já começou, e essa é uma das tradições que ainda existem até hoje aqui na região. Vamos lá, vamos ver uma verdadeira viola caipira. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Por ingrato eu feri o seu pobre coração. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. O Cláudio Fernandes, ele é um artista aqui da nossa região, um artista da terra, que utiliza da viola caipira aí para promover os seus shows. Conta um pouco mais, Cláudio, aí sobre a viola caipira. Então, pessoal, uma das vertentes a minha musicalidade voltada para a viola caipira. Para quem não sabe, a viola caipira ela é centenária, desde datada antes da vinda dos portugueses aqui para o Brasil, né? Então, quando eles vieram, eles trouxeram um modelo de viola que não era ainda esse tipo de modelo de viola. A viola, na verdade, ela foi passando por transformações no decorrer da história, desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje. A famosa viola cabocla, cinturada, viola para se transformar na viola clássica, né? Alguns ritmos interessantes também que a viola caipira tem durante o decorrer do século, que é datado da época quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Um ritmo muito conhecido, por exemplo, o cururu, que dava pra cantar várias músicas, né? Mundo velho tá perdido, já não endireita mais. Aí o pessoal pergunta, por que cururu? Tem uma história interessante que na época que os jesuítas eles iam fazer as celebrações das missas para os índios que estavam sendo colonizados naquela época, educados e tudo mais, quando eles viram a cruz como objeto ali de religioso, né, da nossa religião católica,
eles falavam cururu. E aí pegou, existe toda uma cultura por trás de todos os nomes de ritmos que traz consigo na viola. Então a viola é um instrumento histórico, datado aí de antes de 1500. Então ela sofreu várias transformações e a musicalidade também sofreu transformações, né? De uma música em onde se tocava só duetos de corda. Depois de Tião Carreiro, que foi a grande virada da viola caipira, onde ela realmente começou a ser conhecida mesmo, vamos dizer assim, popularmente, onde as pessoas começaram a apreciar mais e ter a viola como instrumento de raro som, né? Por juntar em cada nota dela, em cada corda, uma corda a mais. Então desse som encorpado. Em 1959, Tião Carreiro gravou a primeira música chamada Pagode em Brasília, que foi o primeiro pagode já. Por isso que a gente fala que o Tião Carreiro ele é o Pelé da viola caipira, justamente por causa disso. Ele trouxe essa roupagem nova da viola e em 1959 ele gravou esse clássico que todo mundo conhece aqui, né? Os Brasis que Darcy Ribeiro ele descreveu, que são os nossos 5 Brasis que hoje existem, aí com relação às nossas culturas, que dentre todos esses 5 aí que formam a nossa brasilidade, nós estamos aqui numa verdadeira região que ainda cultiva e promove a região caipira, que além da música caipira aqui da viola, nós temos também um encontro familiar, que isso é normal, é comum aqui na nossa região. A nossa agricultura familiar, onde você viu aí um fazendeiro cuidando ainda da cachaça de uma maneira bastante artesanal ainda. Nós observamos também que tem uma criação de gado, a criação de galinha e a agricultura de subsistência aqui da região de Santa Joana, que é a rapadura, a farinha de mandioca, farinha de milho e dentre outros. Então nós conseguimos manter ainda essa forma caipira de ser durante os dias e todos os dias aqui desse pessoal. As águas de São Francisco estavam por cima da ponte. Esse é o grande motivo, eu não pude atravessar. Mas se eu achei foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Aqui, o leite ainda é ordenhado de forma manual e sua maior parte fica para manter as necessidades da casa e apenas o excedente é vendido. E hoje nós teremos aqui no programa um encontro marcante entre a tradição caipira mineira aqui do Alto Jequitinhonha e um legítimo representante do maior escritor brasileiro de prosas, que falava sobre o nosso povo e os nossos costumes, João Guimarães Rosa. E de cavalos arriados, nós aguardamos a chegada de um amigo vindo nos acompanhar, a vivenciar na prática o que o seu conterrâneo ilustre descreveu muito bem em seus livros, principalmente O Grande Sertão Veredas, de 1956. André Ferreira é museólogo, veterinário e promove vários eventos esportivos e culturais pelos caminhos onde João Guimarães Rosa ficou eternizado. E agora irá nos acompanhar
nessa bela aventura pelos nossos caminhos caipira. E aí, André, como é que tá? Tá bom? Vamos apiar? Chega aí pra gente conversar um pouco. Vamos entrar então, André? Tomar um cafezinho? Eu não nego um café. Nosso cafezinho mineiro de cá. Daqui é doce, gostoso. Doce com rapadura, tá? Ai, disso. E hoje nós estamos entrando aqui, André, numa fazenda centenária que sempre foi moradia dessa família, que é a família dos Andrade Neves. Aqui era do Raimundo Pereira Neves. Você já dá uma olhada nessas estruturas aqui. Olha aqui, uma coisa antiga que até hoje preservado. Você viu um cafezinho pra você aqui, André? Ah, eu gosto. Não, esse acabou de sair, cara. Você sabe que tem um gosto diferente, né? Tem. Comida fresca é melhor que comida velha. E ali, ó, naquele fogão de lenha, com aquele coadorzinho ali, vou te contar, o sabor é outro, viu? Não. Vamos conversar um pouco então, André, aqui a respeito da nossa história caipira, aqui de Minas Gerais, principalmente, que ela tem uma referência muito grande com a população que vive aqui nesse distrito de Santa Joana, não só aqui, mas todos os outros da nossa região. Você anda muito, você percebe que o estilo caipira, ele se assemelha demais na sua cultura, na sua religiosidade, no seu trato com as pessoas, nas suas agriculturas familiares de subsistência que existe e também na sua parte musical. Ontem nós tivemos aqui um show muito bonito de uma viola caipira, do Cláudio. Então, assim, é o mesmo, André, que eu acredito que Guimarães Rosa assistiu e participou quando ele estava fazendo o transporte, né, da boiada. E aí eu queria que você contasse muito sobre essa história. O que João Guimarães Rosa tem a ver com a nossa estilo caipira e com o nosso modo de vida que ele descreveu em seus livros e em suas prosas? Ó, eu acho que sim. Guimarães Rosa, quando ele fez a viagem em 52, eu sempre falo assim, quando ele fez, ninguém sabia quem era Guimarães Rosa, você entendeu? Ele era o primo do dono da boiada. Ele não era ninguém. Então, o que Guimarães Rosa viu na viagem que ele fez em 52 foi a rotina dos viajantes do sertanejo, né? Que era uma coisa que acontecia, né? Você não tinha caminhão, você não tinha avião. Então, para você poder viajar, igual daqui de Itamarandila, por exemplo, para Diamantina, que eu acredito que nem devia chamar Itamarandila, era a cavalo. Era uma viagem de 7, 10 dias. Então, todo mundo no sertão, para se locomover, você tinha que ter um vaqueiro, porque quem mexia, você tinha que levar carro de boi, você tinha que levar o boi, você tinha que levar a tropa, você tinha que alimentar. Então, assim, toda viagem era muito custosa, que era 10 dias para ir e 10 dias para voltar. Então, a viagem com a cidade era isso. Então, Guimarães, quando fez a viagem, ele acompanhou a rotina das pessoas do campo. E aí escreveu esse negócio de tal forma que fez a gente repensar não só sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre os nossos hábitos, mas de repente eu acho que hoje isso ainda faz mais sentido, porque hoje resgata uma coisa que a gente se sente bem, né? Mas Guimarães também, quando você para olhar, Guimarães quando fez a viagem em 1952, né? O Brasil ainda não tinha Brasília, né? Brasília vem ali naquela época, não sei quando que ela é inaugurada, mas é por aí. O que eu quero te colocar é o seguinte, as cidades brasileiras, a maioria tem 100 anos, então até 70 anos atrás, o Brasil era tipicamente um país rural. A gente não era um país urbano. Então, assim, quando você para agora o que a gente está fazendo, o que você está fazendo, quando a gente lê Guimarães Rosa, a gente volta num passado muito recente que é comum a 2, 3 gerações. Assim, qualquer criança que nasceu hoje, com 2 gerações, ela tem um avô que veio da roça. Então, a gente hoje a gente começou a ter esse processo de urbanização. E esse processo de valorização da cultura sertaneja, desse hábito, dessa simplicidade, eu acho que vem numa hora que a gente tem essa complicação da internet, essa coisa dinâmica, muito acelerada. Você tem o resgate dessa coisa do sertanejo, de buscar essa coisa simples, uma vida mais tranquila. E por outro lado, você também tem um resgate de uma história recente, né? Porque é muito fácil você falar do grego, de buscar 3, 4 mil anos atrás, mas o nosso presente está virando passado o tempo todo. E agora, 70 anos depois, a gente já começa a pensar o que a gente precisa, de fato, resgatar e guardar desse passado recente. Então, isso é muito legal, porque, de repente, a vida no campo ela passa por uma desvalorização, porque todo mundo quer buscar a cidade em busca de qualidade de vida. E hoje você já vê um processo contrário,
Então, não só o resgate cultural, mas também um resgate de um estilo de vida menos acelerado, mais tranquilo, com comida mais fresca. Porque, né, até isso muda, né? Porque, ó, pra você ver, você vai no supermercado, você não sabe o que você compra. Quando você vem na roça, rapaz, tudo que você planta dá. De repente, você começa a olhar que não é tão difícil cuidar das coisas igual a gente acha que é, não. A natureza faz mais o papel dela sozinha, a gente só atrapalha. Então você começa, e isso que está acontecendo aqui agora é muito importante para a gente, até para melhorar a qualidade de vida e valorização de quem está aqui guardando esse patrimônio. Como é que a gente resguarda isso? Como é que a gente valoriza isso? A gente mostrando para as pessoas e todo mundo vendo que isso está guardado e as pessoas começam a olhar isso com outro olhar hoje, né? Fala, pô, que massa, então isso existe. Então hoje você já não tem mais uma vontade de jogar uma casa velha no chão. Você já olha para ela e fala, cara, será que dá para restaurar? Porque isso aqui fez parte da infância de alguém. A gente tem essa coisa de não machucar mais. Tipo assim, já, você tem por um lado uma coisa da modernidade, mas você também tem um cuidado que hoje dá para conviver, né, cara? É isso. O resgate que nós temos para fazer hoje, André, aqui na nossa região, e eu acredito que a gente vai tentar fazer isso para ser pelo menos um modelo, né? A gente tem essa vaidade também de ser um modelo para outras regiões, resgatar uma cultura caipira que há pouco ela está acabando. Você percebe que hoje a chance de você encontrar uma fazenda centenária, igual essa que as pessoas vivem, está cada vez menor, né? Você encontra uma aqui, outra muito mais distante, sendo que isso era o natural. Mas eu quero dizer também que não é apenas um patrimônio material, mas também um patrimônio imaterial, que é essa cultura que você vê, da receptividade que as famílias mineiras têm, que nós temos, isso enquanto cultura nossa, receber bem as pessoas, né? Que é ter um trato com as pessoas que a gente recebe em casa. O caipira gosta de receber bem, né? E é isso, é receber na cozinha, né? Tomando café, comendo uma quitanda feita aqui, um fogão a lenha para fazer um almoço, uma janta. Então é um resgate da nossa cultura, não só material, como o que a gente está vendo, que é uma fazenda muito bem cuidada, mas também imaterial, ou seja, é aquilo que representa nós quanto povo, nós enquanto a nossa caipiridade. O nome que eu usei aí agora. Nós somos os caipiras legítimos. E é isso que a gente tem que se orgulhar e tem que gostar de expandir e levar para as pessoas esse estilo de caipira nosso. E hoje, André, nós vamos te convidar para pegar um cavalo, que era o transporte da época, né? Vamos pegar o cavalo, vamos ir até uma parte da serra, vamos conhecer outras famílias, outras histórias ao longo do caminho. Vamos fazer esse trajeto onde foi utilizado por muitos anos pelos garimpeiros que vieram para cá. Aqui também era uma região de garimpo, né? E hoje essa serra ela é um parque estadual da Serra Negra. Nós vamos visitar algumas partes dela hoje e amanhã, né? Te convido para acampar conosco, né? E eu sei que você faz uma culinária fantástica. Então eu quero convidar você também aí. Tô vendo que eu tô sendo intimado para cozinhar, né? Cai no golpe. Você vai participar conosco aí e fazer uma comida típica. E qual que você sugere aí que a gente faça? Vamos ver o que a gente acha aí hoje, né, no mato. E às vezes nessa andança nossa, acha um trem legal. A gente vê e já... Que é difícil, né, pra você ver aqui. Aqui é tudo daqui, ué. A gente tem que ver o que sai daqui pra gente fazer uma comida boa, né? Compatível, né? Mas o André faz comida muito boa, tá? Então nós vamos utilizar essa culinária fantástica dele pra gente acampar e fazer uma comida aí no mato, tá bom, André? Convido, nós vamos sair agora, tá? A gente vai fazer esse passeio e dormir, fazer um acampamento hoje no mato. Vambora, tá bom? O dia tá bonito, começar o dia, né? Vamos lá então. É cedo. Vamos lá. Eu convido vocês a participarem dessa aventura conosco. Vamos lá. Bora.